Hebreus 10. Enquanto os irmãos procuram aí, vai dando glória ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é santo, soberano. Amém, irmãos? Eu não vou falar nada que os irmãos não saibam, nada que os irmãos tenham ouvido já. É só para atualizar aquilo que o Senhor tem nos falado, amém? Mas primeiramente eu vou ler um pequeno texto aqui, amém? Todos acharam? Deus é tudo o que precisamos, todo o restante é secundário. Ele é fonte, Ele é cura, Ele é vida, Ele é refúgio, Ele é socorro, Ele é o que precisamos. Ele é a fonte de toda sabedoria, Ele é rocha inabalável, Ele é Pai de eternidade, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é o príncipe da paz, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o verbo vivo, através dele tudo que foi feito se fez, e sem Ele nada do que foi feito teria sido. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Sempre que eu sou chamada para vir aqui, eu acho que o Jonathan me chamou para vir trazer a palavra umas 3 ou 4 vezes. Aí é muito temor, não é pela retaliação, é pelo temor de estar aqui, né? Porque a retaliação vem mesmo, mas as dificuldades, as lutas nos aproximam do Senhor. Não é verdade, irmãos? Eu pedi os irmãos para abrir a Bíblia, eu mesma. Glória a Deus. Aleluia! Hebreus 10. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Glória a Deus. Tendo, pois, irmãos, o título do texto é Exortação a perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai-vos, vos será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feito espetáculo com vitupério e tribulações, e em parte fostes participantes com que assim foram tratados. Porque também vós compadeceste dos que estavam nas prisões e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo
tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, irmãos? Vou fazer uma breve oração aqui. Senhor, estou aqui diante do Senhor, Pai, diante dos meus irmãos. Eis-me aqui, Senhor, que eu não venha falar nada de mim, que eu venha falar somente aquilo que é para ser falado, Pai. Somente aquilo que o Senhor quer que eu transmita, Pai, para os meus irmãos, Pai. E que nós venhamos estar juntos, congregando, firmados em Ti, confiando, Pai, até que o Senhor venha, Pai. Toma este momento aqui, a honra e a glória é do Senhor, tudo é para o Senhor. Nós estamos aqui é porque o Senhor permitiu, Pai. E nós te damos graças. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Quem puder deixar a Bíblia aberta, nós vamos estar relendo alguns versículos. O tema desta mensagem que o Senhor tem falado ao meu coração há dias, há meses, né? Chamados a manter-nos firmes, constantes na fé e na salvação. Neste capítulo, irmãos, o autor nos encoraja a permanecer firmes, né? Constantes, confiando no sacrifício de Jesus e na promessa da salvação eterna, e nos alerta sobre o perigo de desistirmos, mas alerta também que aqueles que creem verdadeiramente pertencem àquele grupo, né? Nós somos aquele grupo que persevera. A partir de hoje, se nós não somos, nós vamos passar a ser aquele que persevera, aquele que confia, aquele que acredita no sacrifício da cruz. Amém? Foi um sacrifício muito grande, irmãos. Então, vale a pena confiar, vale a pena acreditar. Eu sou prova viva que o Senhor, Ele muda história, Ele muda pensamentos, Ele muda coração, Ele transforma. Então nós devemos manter firmes, nós devemos manter confiantes no Senhor. Amém, irmãos? Eu vou citar alguns pontos aqui para a gente permanecer firme, né? No Senhor. Primeiro ponto, temos acesso ao Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus. Fala no verso 19 e 22. Se os irmãos puderem seguir, eu vou estar relendo aqui. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém, irmãos? Esse versículo nos chama a estar com o coração limpo, com o coração purificado, com o coração aberto, com o coração disposto a confiar, a descansar no Senhor, apesar das dificuldades, apesar das nossas escolhas erradas, apesar dos nossos pecados, apesar daquilo que nós temos passado, porque nós sabemos que cada um tem uma dificuldade, tem uma luta, tem uma aflição, mas nós temos a quem recorrer, não é verdade? Nós temos a quem recorrer ao nosso Deus, aquele que se fez pecado para que nós tivéssemos vida, para que nós estivéssemos aqui nesse momento, não é verdade, irmãos? Amém? Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Pelo sacrifício de Jesus, temos ousadia para entrar na presença de Deus, algo que antes era totalmente
nós não podíamos, né, entrar na presença do Senhor. Eu não falo nesse tempo agora, eu falo num tempo que tinha o sumo sacerdote, que era o líder, a gente tinha um pedido, a gente não podia ir até o Senhor, né? Até Deus, nós tínhamos que passar para alguém e alguém fazer esse pedido para nós. Hoje não, nós temos livre acesso. Então, irmãos, que nós não desperdiçamos esse tempo que o Senhor tem para nós, esse tempo de buscar, de nos quebrantar, de confiar no Senhor mesmo. Nós temos que estar ligados nele, confiando nele, buscando ele, nos quebrantando diante dele, que ele se levantará por nós. Amém? O segundo ponto. Jesus nos abriu um novo e vivo caminho através do véu que foi rasgado. Amém, irmãos? E o que eu pude entender é que esse véu aqui é a carne de Jesus. Ele foi trespassado naquela cruz, ele foi dilacerado, e a partir do momento que ele deu o último suspiro naquela cruz, o véu foi rasgado. E nós podemos, a partir daquele momento, nos achegar a Ele. Nós não precisamos mais, fulano, ora por mim, ciclano, vai até a Deus. Nós podemos, até mesmo as crianças. Nós temos esse privilégio maravilhoso de irmos até Deus. Amém, irmãos? Aleluia! Terceiro ponto. Devemos nos achegar a Deus com o coração verdadeiro e uma fé totalmente plena, inabalável, fortalecida em Deus, tendo uma consciência pura e a vida transformada pela água limpa, espiritualmente falando, irmãos. Nós temos que deixar o nosso eu, nós temos que focar no Senhor. Às vezes a gente tem tentado resolver as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. Nós temos tentado, nós não confiamos no Senhor totalmente, não é verdade, irmãos? E nós temos que buscar limpar a nossa mente, limpar o nosso coração e reconhecer a nossa total dependência do Senhor, porque é somente Ele, irmãos. Nós não somos nada. Eu estou aqui, mas não é porque eu queria estar aqui, é por Ele, é porque eu sei quem é Ele. Mas não é só saber quem é Ele, é estar disposto mesmo a confiar mesmo, que é o Senhor que muda nós, né? E o segundo ponto, manter firmes, pontos principais, né, irmãos? Eu li o primeiro ponto, e dentro desse ponto tinha três pontinhos. Aí o segundo ponto, manter firmes e permanecer com fé e esperança. Verso 23 e 25. Vou estar lendo. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. O primeiro pontinho desse segundo ponto, irmãos. O autor nos chama a conservar, não desanimar, e a permanecer confiando na esperança e continuar perseverando até Deus cumprir suas promessas. Ele é fiel em cumprir o que tem nos prometido. Não é verdade, irmãos? Ontem foi falado, o irmão Renan pregou aqui uma palavra assim, que eu até comentei com a irmã. Eu não ia estar aqui, eu iria vir somente na parte da noite, mas o Senhor queria que eu estivesse aqui, porque parecia que o Senhor estava trazendo aquela palavra ao meu coração. Tinha várias pessoas, mas eu senti o cuidado do Senhor comigo naquele momento, sabe? Parecia que somente eu e o Senhor estavam ali. Foi uma palavra assim de fortalecimento, de restauração, para que a minha fé fosse restaurada naquele momento que eu
estivesse aqui falando para os irmãos de fé. Amém, irmãos? E o segundo ponto. Devemos nos motivar uns aos outros, encorajar uns aos outros ao amor e às boas obras, a continuar firmes, ainda mais que cada dia que passa, mais próximo está a volta de Jesus. Eu estava refletindo sobre, desde que eu me lembre, eu tinha uns 5, 6 anos, que a gente começa a entender as coisas, né? Jesus está voltando, a minha avó sempre falava com nós, Jesus está voltando, vocês não ficam firmes não, Jesus está voltando. Toda hora nós ouvia, né, alguém falando. E hoje eu com 37 anos, ele ainda não voltou, mas eu creio que está mais próximo do que quando a minha avó falava. Porque tem acontecido muitas coisas, irmãos, muitas coisas para fazer com que nós desanimamos, para fazer com que nós percamos o foco, para matar a nossa fé, para tirar nós da presença do Senhor mesmo, sabe? Tem hora que acontece coisa que você fala assim, Senhor, onde que o Senhor está, Deus? Mas Ele está ali, Ele está carregando nós no colo. Na hora que fica muito difícil, Ele está conosco, irmãos. E eu entendo que a nossa dificuldade, que Ele permite nós passar dificuldade, é para que nós acheguemos a Ele. É para que nós venhamos reconhecer que sem Ele nós não conseguimos nem levantar da cama. E o Senhor tem sido bom conosco, o Senhor tem curado, o Senhor tem tido misericórdia de nós, o Senhor tem nos abraçado. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de honra, de glória. Oh, Pai, nós não merecemos esse amor. Então, irmãos, eu peço para aqueles que... que os irmãos permaneçam firmes, que os irmãos continuem, aqueles que estão vindo, a Jéssica, a Laís, eu vou falar o nome das meninas porque elas são muito queridas pelo Senhor, elas são amadas do Senhor, e que elas continuem, a Laísa, cada uma das meninas, que elas permaneçam, porque o Senhor há de se levantar para mudar a história de vocês. Eu creio nele. Amém? E eu vou ler o terceiro ponto. O perigo de desistirmos ou abandonarmos a fé. Verso 26 ao 31. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Irmão, eu vou colocar uma observação que o Senhor está aqui falando no meu coração. Glória a Deus. Ai, Deus. Glória a Deus. O Senhor já morreu na cruz por nós, não é verdade? Então, não tem como Ele fazer mais sacrifício. Então, irmão, se você pecou, se você caiu, se você fez uma escolha errada, é você que tem que vir até o Senhor. Porque o Senhor já pagou um preço muito alto para você, perdão da palavra, para você se achar assim tão poderoso de não chegar até o poderoso para Ele mudar a tua história. O Senhor nunca vai te rejeitar por causa de um pecado, mas você tem que reconhecer que você precisa dele. Nós precisamos reconhecer. É nós que temos que reconhecer que pecamos e ir até Ele. E Ele está disposto a nos perdoar. Amém, irmãos? O 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor, de fogo, que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor. Aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor,
e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém, irmãos? O primeiro ponto desse terceiro é o perigo de desistirmos ou abandonarmos a nossa fé. O abandono ou a desistência da fé, depois de ter conhecido, sentido, ter estado com Jesus, é representado como um pecado grave, que nos traz uma expectativa, uma espera horrível de juízo. Que nós venhamos, irmãos, nessa noite reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa pequenez e ir até Deus enquanto há tempo, enquanto nós temos oportunidade de estar fazendo isso. Amém? E o segundo, o autor nos alerta que não devemos desprezar o sacrifício de Jesus. E aquele que despreza merece um castigo de morte eterna. Amém, irmãos? Aquele que despreza o Senhor, porque o Senhor tem falado, o Senhor tem chamado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem se preocupado com nós, porque Ele ainda é o nosso advogado. Mas Ele virá como juiz e Ele julgará. Então nós temos tempo ainda, há jeito ainda para nós. Amém? O terceiro, Deus é justo. Irmãos, sua vingança será somente para aqueles que rejeitam o seu sacrifício, a sua graça. Como fala no verso 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E que dessa noite não passa para você reconhecer que você precisa do Senhor, que você precisa do perdão dele. E o desejo do meu coração é que nenhum que está aqui, nenhum dos familiares nossos, da nossa parentela se perca, que a sua alma se perca nenhuma, e que nós venhamos ter esse entusiasmo, essa alegria de querer que todos sintam esse amor do Senhor. Amém, irmãos? Agora vamos para o quarto. Lembrar os primeiros dias da fé. Do verso 32 ao 34. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com que assim foram tratados, porque também vós compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Nós somos incentivados nesses 3 versículos a lembrarmos de como éramos entusiasmados, confiantes e de como éramos mais fortes e firmes para suportarmos as perseguições, as perdas e aflições, como confiarmos mais. Nós confiamos no Senhor mais, não é verdade, irmãos? Quando nós aceitamos Jesus, eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu tinha uma força, uma alegria, sabe? Aí o tempo vai passando, a gente vai acomodando, vai esquecendo o que Deus fez por nós e o que Ele tem feito. E Ele tem feito maravilhas. E a gente vai, como se diz, desanimando. As coisas da vida, as aflições, vai fazendo com que a gente vai se prostrando, que a gente não tenha mais entusiasmo, não tenha mais alegria de buscar o Senhor. E aqui o autor nos chama a nos entusiasmar, a nos alegrar com o Senhor, com o sacrifício que Ele fez no início, que nós venhamos estar aqui para adorar o Senhor mesmo, com ousadia, com alegria, com firmeza, com clareza, com certeza que nós iremos louvar juntos no céu. Amém? O quinto ponto: perseverança e recompensa.
verso 35 ao 39. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que se retira para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, irmãos? Que o Senhor não venha nos achar como aqueles que fraquejam na fé, que desanima, como aqueles que desiste de tudo. Talvez está quase chegando uma bênção, aí nós vamos lá e falamos assim, não quero mais não. O Senhor está quase entregando, e aí nós falamos, não, chega, estou cansado. Então vamos permanecer firmes, confiantes no Senhor. O autor nos chama, irmãos, a não rejeitarmos nossa confiança. Nós temos a confiança que nós temos. Todos aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus têm uma grande recompensa. Ele nos faz lembrar que o justo viverá pela fé e que se desistirmos, nós vamos ser levados à perdição. Mas nos afirma, nós, como foi falado no versículo, né, irmãos? Para fortalecer e para os irmãos guardar na mente esse pedacinho do versículo. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou seja, não podemos recuar diante das lutas, mas confiar que Deus cumpre suas promessas e que nossa herança celestial é real e segura. Amém, irmãos? Eu vou estar passando alguns privilégios que nós temos de confiar no Senhor, resumidos. Primeiro privilégio, temos acesso pessoal a Deus através de Cristo e podemos aproximar dele sem precisarmos que alguém vai até ele por nós. Nós mesmos podemos, a gente está lavando uma vasilha, as irmãs, né? Até os irmãos também, varrendo uma casa. A gente não precisa falar, você vai ali para mim? Pede o Senhor para mim. Não, você pode, em pensamento, Senhor, faz isso por mim, Senhor. Eu tenho uma dificuldade aqui agora, o Senhor pode me ajudar? Nós podemos, irmãos. Nós não precisamos pedir para o Jonathan, você pode orar para o Senhor para mim? Não. O Senhor quer ouvir a sua voz. O Senhor sente alegre quando Ele ouve a nossa voz chamar por Ele. E nós nos sentimos, quando nós falamos com o Senhor, nós nos sentimos mais fortes. Nós nos sentimos mais confiantes de estarmos saindo do nosso secreto, não é verdade? Quando nós estamos no secreto com o Senhor, com uma dificuldade, aí quando nós saímos daquele momento, a gente sente o cuidado do Senhor, a força dEle, mesmo que nós fraquejamos, porque nós somos seres humanos, a gente sente o cuidado do Senhor quando nós buscamos Ele verdadeiramente. O segundo privilégio, podemos crescer na fé, superar as dúvidas e perguntas e aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Nós podemos crescer, nós podemos buscar, nós podemos ler a palavra, nós podemos fazer a obra do Senhor, se nós buscarmos Ele verdadeiramente. O terceiro ponto, podemos nos encorajar mutuamente uns aos outros. Essa palavra, o tempo que nós temos vivido, é um tempo assim difícil, um tempo de cura, um tempo de
um tempo de dificuldade para o nosso coração, para o nosso sentimento, de coisas que têm acontecido. E a gente percebe nós nos encorajando um ao outro. A gente percebe que nós nos importamos mais com os outros e nós percebemos que os outros se importam com a gente. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Isso é sentir a presença do Senhor, irmãos. Isso é algo assim que o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Tudo isso que está acontecendo é por causa do amor dEle por nós. É por causa que Ele quer que nós vai até Ele. Ele não quer que pessoas vá até Ele por nós, não. É nós que temos que ir. Essa mudança toda é porque o Senhor espera de nós. Espera ouvir a nossa voz, espera que nós vamos até Ele nos quebrantando diante dEle. É somente por isso, irmão. Então alegre o seu coração, porque grandes coisas o Senhor tem feito e grandes coisas Ele fará. Prepara o coração, porque Deus é poderoso. Amém. E o quarto ponto, podemos adorar junto, como nós adoramos junto nesses dias, como ontem foi maravilhoso. Você tá doido? Foi bom demais, gente. Como diz a Aninha, não dava conta nem de dormir, mas eu dormi. Mas foi muita bênção, não foi? Quem estava aqui? Muita bênção, glória a Deus. Agora, irmãos, aplicação e prática. Primeiro, fortaleça sua fé. Dedique tempo diário à oração, leitura da palavra e comunhão com Deus. A fé viva é sustentada por uma vida espiritual viva. Segundo, não desista das lutas. Lembre-se que as dificuldades que temos nos aproximam de Deus e elas são passageiras e que há uma recompensa eterna para os que não desistem. Terceiro, valorize a igreja local. Estejamos presentes na comunhão e unidade com os irmãos. E na comunhão e unidade, é na comunhão e na unidade que somos fortalecidos e encorajados. Amém, irmãos? Viva com esperança. Mantenha seus olhos somente em Jesus e na promessa de sua volta. Ele voltará. A confiança e esperança em Deus é a chave para uma vida com Cristo vitoriosa. Amém, irmãos? Que nós possamos, como eu falei no início, atualizar a nossa esperança, a nossa fé no Senhor, a nossa confiança, a certeza de que Ele virá. Nós não sabemos se nós vamos estar aqui quando Ele vier. Nós não sabemos se vamos estar, como diz, debaixo da terra e Ele vai nos chamar pelo nome. Nós não sabemos. A total certeza que eu tenho e que eu posso falar, com certeza, Ele virá. Então se prepara, irmãos. E eu falo para mim também. Essa palavra falou tanto comigo, para orar, para buscar. Irmãos, não é porque me colocaram para ajudar em alguma coisa que eu sou mais que ninguém, não. Eu sou menos. Eu percebo que eu preciso mais do Senhor. Eu sei a necessidade que eu tenho de buscar Ele. Eu sei, e talvez eu passo mais momentos difíceis porque o Senhor me quer mais próximo dEle, porque através da minha vida, outras vidas vão ser alcançadas. E eu glorifico Ele por tudo que eu tenho passado, por tudo que eu passo glorificando ao Senhor, porque eu sei que Ele vai se inclinar para mudar a minha história, para mudar a história de cada um. Amém, irmãos? A conclusão. A mensagem de Hebreus é clara. Não podemos desistir jamais da nossa fé em Cristo. Nada poderá nos fazer desistir da nossa fé e confiança e esperança em Deus. Através de Cristo Jesus, o sacrifício de Jesus
nos dá a plena certeza da salvação. Mas somos chamados a perseverar, mesmo em meio às tribulações. Como fala em Hebreus 10:38. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós, porém, somos da geração que não recua. Irmãos, que possamos continuar firmes na confiança em Jesus Cristo, aguardando sua volta e vivendo de forma que glorifique o nome dele. Amém? Amém. Eu anotei uma frase aqui. Necessárias são as aflições e angústia dessa terra, porque frequentemente nos recorda que o nosso lar verdadeiro é o céu. Nós não somos dessa terra, irmão. Nós somos do céu. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, que talvez nem era para nós estarmos aqui. E Ele deu seu Filho para que nós tivéssemos uma oportunidade de irmos para o céu. Então, que nós possamos renovar nossa fé, renovar nossa confiança, renovar nossa esperança e estar mesmo ligados no Senhor, juntos, em união, em unidade, em comunhão, que nós venhamos querer estar na casa do Senhor, na adoração, nos cultos, no culto das crianças, que nós venhamos se entusiasmar com o Senhor, porque o Senhor requer isso de nós. Ele vai trabalhar na nossa vida, mudar a nossa história a partir do tanto que nós dispomos a estar aqui. Então, que nós venhamos entusiasmar mesmo. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, de fé, que nós venhamos perseverar, continuar firmes, glorificando ao Senhor juntos até que Ele venha. Amém?